verso 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Aleluia. Olha para o seu irmão, diz para ele, diga: eu não sou covarde. Diga: eu não sou medroso. Diga: o Senhor me chamou para ser igreja, para ser filho. Diga: como filho, eu tenho o amor do Pai. Diga: como filho, eu tenho moderação. Diga: como filho, eu recebi do Pai poder. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Mas nós precisamos dizer e entender que o espírito de covardia tem agido no meio de muitas pessoas. Existe, e esse espírito de covardia é na verdade o espírito do medo. Nós vivemos numa sociedade que é dominada pelo medo, que é tomada pelo medo, e por isso o medo nos torna covardes. Mas o medo, ele tem se multiplicado porque as pessoas têm medo de muita coisa. É disfarçado em outras palavras, mas na verdade é o medo operando na vida de muita gente. É disfarçado como, essa palavra tem sido disfarçada como cuidado, essa palavra tem sido disfarçada como uma atenção maior, essa palavra tem sido disfarçada pela vigilância, mas na verdade é medo. É o medo tomando conta do coração das pessoas. E quanto mais o medo vai tomando conta do coração das pessoas, mais elas deixam de viver aquilo que Deus planejou para você viver. Mas entenda, Deus te salvou, te colocou aqui nesse lugar. E se você ainda não é salvo, deixa eu te dizer que o propósito de Deus para a sua vida é de te salvar e te livrar de todo medo. De todo medo, porque nós não recebemos do Senhor um espírito do medo, da covardia. Sabe, esse espírito do medo, na verdade, ele é até confundido com temor. Mas Deus não age por meio do medo. Diga isso para o seu irmão. Diga: Deus não age por meio do medo. Deus age por meio do temor. E temor é diferente de medo. O medo paralisa, o medo neutraliza as pessoas, mas o temor lhe impulsiona ao Senhor. Porque temor é honra, temor é obediência, temor é respeito. Sabe, como pais que somos em casa, eu e minha esposa, e você sabe que é um desafio ser pai e mãe. Nós sempre queremos ensinar os nossos filhos para que eles não tenham medo de nós, mas tenham temor, tenham respeito. Sabe, durante tanto tempo foi se ensinado um certo medo dos pastores, mas não tenha medo. Você não tem que ter medo de ninguém, você não tem que ter medo de Deus, você não tem que ter medo de nada. Na verdade, você tem que ser dominado pelo espírito de amor que o Senhor tem colocado dentro de você. Porque precisamos entender que o medo vai nos levar a odiar isso. Sabe, eu acho que tem gente que odeia barata de tanto que tem medo, odeia rato de tanto que tem medo. Lá em casa é um alvoroço quando aparece uma rã, quando aparece uma barata. Eu digo: gente, pelo amor de Deus, vence isso. Mas o medo é maior. E parece que quando você tem medo, e o medo é muito grande, aquilo que você tem medo, você olha e vê de uma forma gigantesca. Porque os relatos que às vezes eu recebo: pai, corre em casa, vem aqui na sala, vem no quarto, tem uma barata gigante aqui. Ah, meu Deus. Mas sabe que é assim também que muitas vezes o diabo se apresenta para você e gera isso na sua vida. O diabo, ele vem para tentar intimidar a igreja e gerar na igreja medo, e gerar na igreja paralisia, e gerar na igreja, sabe, um certo tipo de frustração. Mas eu quero te dizer que o Senhor te chamou para ser filho, e quem é filho não é dominado pelo medo. Nós não somos dominados por aquilo
que o diabo nos apresenta, nós recebemos, não recebemos espírito de covardia, nem de medo, não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos com medo, para vivermos atemorizados, para vivermos, sabe, de uma maneira que Deus não planejou, mas nós recebemos o espírito de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Olha para o seu irmão, diz para ele, diga: você é filho. Diga: ninguém pode mudar essa realidade. Se você nasceu de novo, se você teve um encontro com o Senhor, Deus te fez filho, porque a Bíblia diz que a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E filhos não são dominados pelo medo. Mas existe uma outra palavra aqui nesse texto, e a Bíblia diz que o Senhor tem nos dado também um espírito de moderação. Essa palavra moderação é sofronismos no grego, que também poderia ser traduzida por uma mente constante. Olha, Deus, o propósito de Deus para a igreja é que você tenha uma mente constante. Não é uma mentalidade duvidosa, não é uma mentalidade de condenação, não é uma mentalidade de reprovação, não é uma mentalidade dominada pelo espírito de engano, mas é uma mentalidade fundamentada na palavra de Deus, uma mentalidade constante naquilo que Deus tem ministrado à sua vida. Então não tenha uma forma de pensar duvidosa, não tenha uma forma de pensar que se conforma com esse século, mas deixa o Senhor controlar a tua mente, renovar a tua mente. A nossa mentalidade é renovada pela palavra, a nossa mentalidade é renovada por aquilo que vem de Deus. Por isso Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo, e outra vez ele vai dizer: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão assim na sua testa, diga: eu tenho a mente de Cristo. Diga: eu repreendo na minha vida, diga, uma mentalidade duvidosa. Diga: eu repreendo na minha vida uma mentalidade de condenação. Diga: conformada. Diga: conformada com esse século. Diga: eu declaro no nome de Jesus que eu tenho a mente de Cristo. Diga: eu penso o que Ele pensa. Diga: eu penso o que Ele pensa. Eu penso o que Ele pensa. Eu penso o que Ele pensa. Se você crê, aplauda o Senhor. Oh! E por último, a Bíblia diz que o Senhor nos deu espírito de poder, de amor. Eu não estou falando na ordem, tá? De amor, de moderação, mas também de poder. De poder, o dunamis do Senhor, o dunamis de Deus, sabe, essa dinamite, um poder dinâmico, um espírito dinâmico, um espírito explosivo, que te faz capaz de fazer as mesmas obras que Ele fez, porque era esse espírito de poder que agia em Cristo, que agia na sua vida, e por isso que Ele realizava tantos milagres, e por isso que Ele era cheio, sabe, de tanto poder, porque era o poder de Deus agindo na vida de Cristo. E a Bíblia diz que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, assim também Deus tem levantado a sua igreja para recebermos o ministério de Cristo, o qual nos assegurou que, se cremos, nós faremos obras maiores que eles. Nós não estamos apoiados em obras de homens, nós não estamos fundamentados em obras de homens, mas estamos fundamentados no poder de Deus. É no poder de Deus.
Sabe, 15 anos já dá para você entender muita coisa. Talvez você não faz parte daqui 15 anos. Talvez você, assim como eu, vai fazer 10. Talvez você faz 5. Mas independente do tempo que você tem aqui, saiba que o Senhor quer gerar em você crescimento, amadurecimento. Deus não te chamou para cá para você ser covarde. Deus não te chamou para cá para você ser enganado pelo diabo. Não, Deus te chamou para cá para que você entenda que você é filho. A sua identidade é de filho. Reconheça a paternidade de Deus. Ele tem te dado amor, poder, moderação, para que você possa cumprir o propósito eterno do Senhor aqui nesse lugar. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor.